A API Job Schedule, ela foi lançada a partir do 21, da API 21, mas na API 21 e 22 ela tem bastante bug. Então, basicamente, tem vários problemas onde você rebootou o device, o job não foi reschedulado, tem vários problemas. Pode dar um illegal state exception. Então, de fato, que a gente vai usar essa lógica, né? Se for acima da 23, a gente usa Job Schedule. Se for abaixo, pode ser Job Dispatcher ou Alarm Manager. O Firebase Job Dispatcher está desde a API 9. E aqui eu mostro um pouco como criar um job com Firebase, né? Você diz qual é o serviço, você diz a tag, se vai ser replace ou não, vai poder setar constraints e vai poder schedular esse job. É bem simples, muito parecida com o Job Schedule. É muito parecido também de montar esse job. Mas tem outro problema também. Você usando o Firebase Job Dispatcher, você leva junto com ele o Google Play Service. E levando o Google Play Service, esse mercado aqui, você está fora. Você não vai entrar na China com o Google. É proibido, simplesmente. Então, pensando nisso, a gente tem outra solução, né? Que é o Alarm Manager. Usando o Alarm Manager, a partir da API 29, ele é um pouco inexato. Porque, como eu falei a vocês, da introdução do 12 Mode, então ele meio que muda os alarmes para minimizar os backups. Para melhorar o uso da bateria no seu device. Então, a Google, quem é que vai poder nos ajudar, né? Pensando nisso, ela criou o Work Manager. Aí, o Work Manager, ele tem como o objetivo dele simplificar a experiência de desenvolver processos em background, fornecendo APIs fáceis, simples, para processamento em segundo plano. Ele é destinado para trabalhos em segundo plano que deve ser executado mesmo se o seu app estiver parado, né? Se ele não estiver sendo executado. Sempre que possível, ele vai usar o Job Schedule ou Firebase para fazer o trabalho. E se o aplicativo estiver em primeiro plano, ele vai tentar fazer o trabalho diretamente no processo principal. Aí o Work Manager é uma biblioteca para enfileirar e executar trabalhos assíncronos. Ele garante a execução quando as restrições são atendidas, mesmo que o sistema seja reiniciado. Ele permite fazer observações do status do trabalho e também tem a capacidade de criar trabalho complexo. Mais na frente eu explico um pouco do que é esses trabalhos complexos. E parafraseando, eu fiz uma postagem no Medium do Android da RBR sobre o Work Manager, assim que foi lançado. Então é uma biblioteca que ela facilita a especificação de tarefa assíncrona, levando em consideração a periodicidade e também as condições em que as tarefas serão executadas. Usando algumas APIs, podemos criar uma tarefa, entregá-la ao Work Manager para execução imediata ou no momento que é melhor apropriado para isso. Então, algumas features do Work Manager. Ele tem garantia de execução sempre que as restrições forem atendidas. Então, se eu restringo que o meu download só vai acontecer quando eu tiver internet, então ele não vai ficar executando isso. Tem internet não. Ele espera o sistema avisar ele que existe internet para ele poder, agora eu posso sim começar a fazer o download. Ele tem recompatibilidade com e sem Google Play Service. Então, se o device estiver com o Google Play Service, ele pode usar o Google Play Service, senão ele não vai usar. Então, assim, a gente consegue entrar naquele mercado chinês que eu mostrei anteriormente. Ele é consultável. Então, cada job, cada trabalho que está sendo executado em background, eu consigo executar e saber também qual é o status dele naquele momento. Eu consigo ficar observando ele. Ele agora está no estado de quê? Está em tal estado, então faça alguma coisa. Se não está nesse estado, pode fazer outra coisa. Ele é encadeável, então eu posso fazer vários trabalhos separados e encadeá-los. Dizer, você vai começar por esse e terminar nesse. Então eu consigo separar o que cada work vai fazer. E ele é oportunista, né? Essa parte de oportunista está muito ligada à garantia de execução sempre que elas forem atendidas. Então, ele não vai fazer trabalho indevido. Se eu preciso estar carregando
e o celular não está no carregador, ele não vai fazer esse trabalho. Ele vai esperar o sistema avisar ele que ele está carregando para poder executar essa tarefa. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, bora para a parte mais legal, né? Que todo mundo gosta de ver código, né? Então, primeiro a gente tem que adicionar ele no nosso projeto. Até ontem, essa era a versão mais nova, que era a Alpha 10. O Google já está começando a pensar em começar a fase beta para poder disponibilizar a primeira versão estável da biblioteca do Work Manager. A parte do Work Runtime ela é obrigatória e a do Work Firebase ela é opcional. Se você não quiser usar Firebase, você pode descartar essa dependência aqui de baixo. Além dessa, ainda tem a biblioteca de teste. Eu não incluí aqui, mas ainda tem o Work Test. Então, o que a gente precisa saber para começar a trabalhar com o Work Manager? A gente precisa saber que ela tem uma classe Worker, uma classe Data e quais são os resultados de cada trabalho. A classe Worker, a gente vai ter que estender dela e implementar um método chamado doWork. O método doWork, ele espera um resultado. E o resultado pode ser sucesso, quando a sua execução executou tudo certinho, foi feito o seu trabalho e você gostou, então retorne sucesso. Você pode retornar alguma falha, dependendo do seu caso de uso. Dizer, agora eu esperava tal retorno no meu método e não veio, então diz que eu falhei. E a parte mais legal que eu achei foi a parte do retry. Que aqui é o próprio Work Manager que se encarrega de dizer, eu precisava de conexão com a internet, minha conexão caiu, eu achei esse erro, notifiquei, dizendo, retenta para mim daqui a algum tempo que eu não consegui executar todo o meu processo agora. Então, a própria Work Manager vai reschedular seu trabalho para fazer isso sem você estar se preocupando em reschedular de novo. É a própria biblioteca que faz isso. E a classe de Data, ela tanto faz para você colocar dados para dentro do Work Manager, como você também retornar dados. Né? Ele funciona basicamente como um bundle do Android. Só que ele também tem uma limitação. Ele tem uma limitação, acho que é de 10K, se eu não me engano. Então, você não vai colocar aqui uma lista de 1 milhão de usuários. Porque senão você vai quebrar. Isso aqui é para coisa simples. É um identificador, algum objeto simples. Então, é para coisa pequena. Então, aqui está um exemplo de como usar o Work Manager. Eu estendo da classe Worker. Aqui passo o contexto e os parâmetros e faço o override do método do work. E ele espera um resultado como retorno. Aqui, como Kotlin, às vezes a gente, se fosse usando o Java, eu precisava dar um get input data. Mas Kotlin já faz isso para mim, ele já entende que isso aqui é um get, então eu estou pegando o dado de entrada e dizer, eu só quero a URL que você me passou como entrada. Se a minha URL for válida, eu faço o download e retorno qual é o path desse meu download, para ser exibido ou para ser guardado em algum lugar. Esse dado de saída, ele tanto pode ser retornado para quem está observando, ou como eu posso passar ele também para um outro trabalho, que é justamente naquela parte de encadeamento. Então, eu posso pegar o dado de saída de um work e passar para outro. E esse cara vai pegar esse dado e vai fazer alguma execução também, baseado no caso de uso dele. Se deu tudo sucesso, retornei sucesso. Se não, se a URL não é válida, eu retorno falha. E quais tipos de trabalho hoje já estão disponíveis na biblioteca? Hoje existem 2 tipos de trabalho que a gente consegue fazer. É aquele que a gente faz uma vez, é o one-time work request, e aquele que a gente faz com a periodicidade. Né? Então, se eu preciso baixar um podcast semanalmente, então, muito provavelmente eu vou usar um work request periódico. Se eu preciso que quando o usuário faça um input, clique no botão para executar algo, eu vou usar um one-time. Aqui é como a gente cria, todos eles têm um builder. Eles usam o padrão builder para criar os objetos. Então, no one-time eu digo qual é o meu worker e ele vai executar. Executar não, eu não estou encadeando aqui, estou só criando um objeto.
E no periódico eu tenho que dizer o tempo. De quanto tempo esse cara vai executar. Aqui, propositalmente, eu coloquei 15 minutos. Por que eu coloquei 15 minutos? Porque é o tempo mínimo que um job periódico ele vai executar. Ele não executa. Se você quiser um job de 5 minutos, ele vai automaticamente setar para 15 minutos na API. Como eu vi isso? Olhando na API, né? Quando ele seta o tempo do periódico, ele diz, ó, é menor que o mínimo que eu espero, que é 15 minutos. Se for, você vai usar 15 minutos. E pronto. Não tem como você fazer job periódico de 5 minutos. E para enfileirar o trabalho, eu pego a instância do Work Manager e mando enfileirar o trabalho. Simplesmente. Bem simples, bem fácil e bem objetivo. E como eu consigo observar esses trabalhos? O próprio Work Manager ele oferece essa API para a gente saber qual é o estado baseado no Live Data, onde eu passo o ID do meu job e digo que quero observar. Nesse caso de cima, quando o job é finalizado, estou simplesmente mandando toast dizendo, ó, download, acabou. Eu também posso saber se o estado naquele momento é enfileirado. E aqui está a lista dos estados que hoje estão disponíveis na API. Eu posso saber quando um job está enfileirado, se ele está rodando no momento, se ele deu sucesso, se ele falhou, se ele bloqueou ou se ele foi cancelado. Porque na API a gente consegue cancelar um job. Eu disparo ele, depois de um momento eu vejo que não está mais me atendendo, eu posso cancelar ele baseado no ID dele. E como o Work Manager ele consegue escolher em qual componente ele vai ser executado. Ele chega aqui, ó, qual a API do device? É maior que 23? Se for, usa Job Schedule. Não é 23, é abaixo que isso. Vê se está incluído Firebase. Se não está incluído, se está incluído Firebase, usa Firebase. Se não está incluído Firebase, usa Alarm Manager mais Broadcast Receiver. Como eu vi isso, também olhando o código da API. Ele vai lá, checa se a API é maior que 23 e diz que o schedule é um job schedule. Se não, ele vai tentar carregar o Firebase. Se der alguma exceção aqui, ele por fim usa o Alarm Manager. Então não tem mágica na API do Work Manager. Ele usa já o que existe. Se ele consegue usar Job Schedule, usa Job Schedule. Se não consegue, tenta o Firebase. Se não consegue, usa Alarm Manager. E aqui ele está retornando qual foi o schedule em qual ele vai ser executado. Agora a gente consegue também definir constraints. Basicamente, a constraints, você diz qual é o tipo da constraint e manda buildar. Eu posso ter mais que uma constraint para um job. Eu posso definir que ele precisa de network e também precisa de estar carregando, por exemplo. Não é só uma. Posso definir várias para o mesmo job. Para setar constraints no meu request, no build do meu request, eu digo quais são as constraints. E quais são os tipos de restrições aplicáveis no Android baseado Tem tipo de request que não precisa do nível de API. Funciona para todos os níveis de API. São essas de saber se o cara está carregando ou não, saber do tipo de network, se está conectado, se não está, se a conexão é 1 Ether ou não. Tem quando a bateria não está baixa, então imagine que eu vou fazer um processamento de 100 imagens. Então eu não posso processar 100 imagens com a bateria baixa. Então eu prefiro esperar que o sistema volte, carrega a bateria e dizer, a partir de agora eu posso executar de novo porque a bateria não está baixa. Eu também posso olhar também se o storage não está baixo. Imagine que eu vou baixar 1 GB de fotos e meu storage está baixo.
Então, não é indicado eu fazer esse processamento quando o storage está baixo. E tem também algumas outras restrições que são aplicadas a partir de um certo momento da API. Então, para usar o Device Idle, eu só posso utilizar a partir da API 23. Então, por quê? Porque muito provavelmente ele só é aplicável para o Job Schedule. Por isso que tem essa restrição todinha. E a outra é essa do Content URI Trigger, que é basicamente você observar um Content Resolver lá, dizer, ó, a partir quando mudar essa propriedade, aí sim eu vou triggar meu job. E essa é a parte mais legal que eu acho. Assim, e acho que é a parte que a galera tem mais dúvida. Imagine que a gente tem o seguinte caso, onde a gente vai precisar baixar algo, descomprimir e validar. Hoje isso aqui é um problema real que a gente tem num projeto nosso, e a gente precisa fazer exatamente esse fluxo. E hoje a gente usa foreground set. Tudo beleza, porque a gente está com o app executando, mas imagine que no futuro a gente precisa fazer isso de forma quando o nosso app não estiver em primeiro plano. Então eu precisaria de vários job schedule hoje em dia para fazer cada parte dessa, e a parte de cadear os job schedule, quem já fez alguma coisa com job schedule é bem ruim assim. Eu precisaria ficar observando quando aquele job terminou, para poder pegar o dado, criar um novo request para o outro job e assim por diante. E seria bastante dificultoso. Então, o Work Manager é bem simplesão. Eu digo qual é o meu trabalho que vou iniciar e vou dizendo, ó, depois desse você faz esse com DEM, depois desse você vai validar. Bem simples, assim, bem intuitivo. E eu acho que não dá tanto trabalho. E imagine agora que, além de fazer aqueles 3 passos, eu precisasse fazer 2 tarefas que fossem feitas em paralelo. Eu precisasse, depois que eu validar o conteúdo, eu enviasse um e-mail e notificar. E criar uma notification lá para o usuário. Então, eu consigo também fazer 2 tarefas em paralelo. Também é possível encadear sequências mais complexas. Imagine que eu tenho uma sequência de A e B que vai ser executado, e C e D que também vai ser executado, e no final eu quero que eles encontrem um ponto comum chamado E. Então, com o Work Manager eu consigo desenhar de forma simples essas tarefas em paralelo e onde eles vão ser encontrados no final de tudo. Então, imagine que eu vou fazer download, vou fazer um zip, em paralelo o cara está fazendo um upload de imagem e salvando um vídeo, e no final de tudo isso eu quero que apareça um dado num banco de dados dizendo que eu executei tudo com sucesso. Então, eu consigo fazer isso de forma bem simples com o Work Manager. E quando a gente deve utilizar o Work Manager, eu digo que quando a gente precisa enviar mídias para o servidor, em geral, tanto áudio, quanto vídeo, quanto fotos, fazer download de arquivos e salvar no banco de dados. Hoje eu trabalho também num projeto onde eu preciso fazer sincronia de agenda. Então, todos os dias, à meia-noite, eu sincronizo a agenda do entregador para o dia seguinte. E salvo no banco de dados. Eu não preciso notificar o usuário, não preciso fazer nada. Eu só preciso que o sistema acorde, pegue os dados e salve no banco local do entregador. E também fazer processamentos que não dependem da UI. Eu vejo muita galera falando assim, o Work Manager é massa e tal, vou usar o Work Manager agora para tudo. Não, o Work Manager não é para ser usado em tudo. O Work Manager tem seu uso específico. Se você quer fazer coisa rápida para atualizar a UI, você vai usar outra coisa. E quando a gente não deve usar, né? Que é a parte importante também. Justamente, quando eu quero atualizar dados na Vue, usa RX,
Usa thread pool. Você vai lá fazer um request, pegar dados de JSON e retornar. Isso não é trabalho para o Work Manager. O Work Manager faz trabalho muito mais complexo que isso. Você pode usar isso aqui, ó, RX lá, por rotinas para quem usa Kotlin. Extrair a cor de uma paleta e atualizar o image view. Também não é trabalho para o Work Manager. E imagine que a gente precisa fazer uma transação de pagamento. A transação de pagamento quer fazer isso agora. Ele não quer adiar para fazer esse pagamento daqui a um dia. Então você usa Foreground Service. Pode usar, você tá lá em primeiro plano. O usuário sabe que você está sendo executado. Então você vai lá e notifica ele. Estou fazendo a transação de pagamento. Eu trouxe um demozinho. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Rapidão. De código mesmo, de como eu usei o Work Manager. Segura. Beleza. Aqui eu tenho um ViewModel. Eu usei o exemplo lá do Google, que ele pega uma imagem, ele carrega essa imagem, e a partir desse momento eu posso aplicar blur dentro dessa imagem e salvar ela em algum outro lugar. Então eu criei alguns workers. Eu faço um worker primeiro de cleanup, onde eu pego o diretório de output e vou dar uma limpada nele para não ter nada, para poder apagar todas as imagens que estavam salvas lá antes. Segundo, a gente vai aplicar o blur na imagem, no bitmap. E por último, a gente vai salvar a imagem. E o encadeamento eu fiz todo aqui no ViewModel. Deixa eu só mostrar aqui. Tá aqui. Eu tenho um work continuation, onde é baseado no nível de blur que eu vou aplicar. Tem 3 níveis, 1, 2 e 3. Então se tiver um nível, eu aplico o blur apenas uma vez. Se tiver no nível 2, eu vou aplicar 2 vezes. E 3 vezes, eu vou aplicar 3 vezes. E vocês vão ver que a imagem vai ficar bem desfocada no final de tudo. E seto a constraint que eu preciso que está carregando. Eu não falei lá no começo, mas eu posso ter works única, baseado na tag. Eu defino uma tag e essa work vai ser única. E eu posso ter políticas de work, né? Então eu posso fazer replace, posso manter, posso deletar. Então aqui no caso eu estou fazendo replace. Se eu chegar com uma nova requisição com esse mesmo nome, ele vai deletar a antiga e vai começar essa nova. E por último eu começo a enfileirar essa tarefa. Deixa eu pegar aqui o emulador. Onde primeiro eu vou selecionar uma imagem. Depois que essa imagem é selecionada, eu posso aplicar quais filtros, qual a intensidade do blur eu vou querer aplicar nessa imagem. Então, se eu pegar essa primeira opção, o blur vai ser bem fraquinho. Então, a gente vai continuar vendo bastante, com alguma perca, mas com bastante nitidez ainda. Se eu pegar a imagem, eu desfoquei ela um pouco, mas não foi muito. Porque eu só apliquei o processo de blur uma vez. Se eu voltar e querer aplicar o nível 2, aí aqui ele vai processar todos os 3 workers e no final ele vai me dar um URI onde eu posso acessar essa imagem. Ele já desfocou um pouco mais. E por fim, ele tem esse blur um pouco mais forte, onde vai ficar bem mais desfocada. E se eu ver a imagem, ele desfocou bem mais. Deixa eu voltar agora lá na apresentação. Beleza. Vocês viram que eu
não atualizei o ImageView. Isso foi de propósito. Porque ele não é feito para atualizar dados na UI. Ele é feito para fazer trabalhos pesados em background. Poderia atualizar a UI observando os jogos? Poderia. Só que estaria meio que contradizendo o que eu disse antes. Ele é feito para fazer processo grande. Então, as referências são essas. O Work Manager. Ele ainda está em alpha. Acho que provavelmente nas próximas semanas vai entrar em fase beta. Mas já está bem estável para as primeiras versões. E muito obrigado.